renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Portanto, reinar em vida é uma atitude de espírito, uma confissão que você tem sobre as circunstâncias ao seu redor. Abba, Pai, isso é reinar em vida. A Bíblia diz que muito mais reinará em vida. Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Pois quem dentre os homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? O Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus para quê? O versículo 13 diz que também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ei, se você entrar no humanismo, você fracassa, você não entende. Você sabe que há muitos pregadores que ensinam pela sabedoria humana? É sabedoria, mas é humana. Mas esta é outra sabedoria. Ele diz, se não for com aqueles que ensinam, com quem? E o Espírito ensina sabedoria, irmão. A sabedoria, diz, com aqueles que o Espírito ensina, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Imagine dizer a você que você já existia antes de ter um corpo e que foi escolhido desde a fundação do mundo. Isso é loucura. O homem natural lhe diz, você é louco, rapaz. Porque é a mente natural, mas o espiritual é fácil. Porque o homem espiritual diz, bem, claro, se Deus criou espíritos no céu. Se ele criou tudo antes de participar de carne. Bem, ele diz, porque eles devem ser discernidos espiritualmente. O versículo 15 diz, mas o espiritual julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga-me uma coisa, se eu lhe emprestar minha mente e você for à minha casa e pegar as chaves, você sabe quais são as chaves? São as que estão dobradas pela metade, porque você tem a minha mente. E você entra em minha casa e sabe onde estão as meias, as roupas íntimas e as gravatas, porque você tem a minha mente. Então, no momento, o que você precisa fazer é colocar uma máscara do meu rosto e isso funcionará. Qualquer pessoa na casa pensará que sou eu, porque você tem a minha mente. Agora, se eu tiver a mente de Cristo ativada, eu sou como Cristo. Eu sei o que ele sabe, porque esse era o propósito de Deus. É por isso que ele diz, Pai, a glória que me deste, eu a dei a eles. E qual é a glória? Bem, o conhecimento de Deus em você. O fato de você saber a mesma coisa que Deus sabe, você a conhece. Isso é maravilhoso. Preste atenção em mim, o espiritual é dono de sua carne, dono de si mesmo. O espiritual é caracterizado por uma conduta, por um comportamento, por um proceder nas circunstâncias. A criança não é assim. A criança em Cristo, o que ela faz é sair chorando, gritando, insultando. E então, me perdoe, não sei o que aconteceu comigo, porque não é dono de si mesmo. O espiritual, em todos os aspectos, tem autocontrole, mesmo quando está de mau humor, mesmo quando tem um problema familiar em casa, com as crianças e com tudo. Em todos os momentos ele reconhece, estou irritado, deixe-me controlar meu aborrecimento. E disciplina, mas ele está governando o tempo todo, ele não vai passar dos limites. Ele não bate em seu filho e depois tem que dizer, desculpe, fiquei com raiva. O espiritual, mesmo quando está chateado, governa sua raiva. Hello! Agora o carnal não, o carnal cheio de raiva, bate em você e depois diz, eu nem sei o que deu em mim. Mas é para isso que você é espiritual, para governar seu corpo físico. É por isso que você é espiritual, para governar seu vaso de barro. Hello! Não é que você não terá problemas, isso é uma mentira. No mundo você passará por aflições. Cristo não mentiu para nós, mas as aflições que vierem, você com a mente de Cristo ativa, governa melhor sua atitude. Hello? Para isso é a espiritualidade, para que sua espiritualidade governe seu vaso de barro, certo?
para que o vaso não o vença, mas que você possa levar cativando seu corpo físico. Vamos falar agora sobre seu corpo físico carnal. Quem caminha com você? A primeira coisa para que você possa reinar em vida é conhecer que corpo você tem. Hello. Você precisa conhecer a si mesmo. Veja o que diz o versículo 11. A propósito, é por isso que leio o versículo 11. Veja o que diz. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está onde? Diga-me uma coisa. Eu sou um espírito. Hello, estamos todos aqui? Vejam, eu sou um espírito. Preste atenção em mim. Não sou um homem que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um homem vestido. Hello? Ok, então você quer dizer que o apóstolo diz lá, irmão, ninguém conhece José Luiz de Jesus, mas o espírito de José Luiz. Hello? Veja, ninguém conhece, nem a esposa de José Luiz conhece José Luiz como José Luiz conhece a si mesmo. Hello? Assim como ninguém conhece Deus, mas o próprio Espírito de Deus sabe o que Deus é, certo? Agora você tem que aplicar isso. Diga seu nome. Eu digo o meu e você diz o seu. Cada um diz o seu nome. Esse é o exercício. Ninguém me conhece além do meu espírito. Ouçam bem. O que vamos falar agora é muito importante. Você se conhece? Você sabe quem você é na carne? Isso leva tempo. Você sabe que eu conheço José Luiz. Conheço José Luiz porque meu espírito vive com ele. E desde que a graça entrou em minha vida, eu conheço José Luiz. José Luiz é uma pessoa que necessita de muita graça para poder se conduzir como um ministro competente. Eu não tenho confiança na barro que foi colocado em mim. Você sabe que às vezes eu gostaria de ser como as outras pessoas? Às vezes vejo irmãos que são tão calmos. No entanto, estou cheio de fraquezas. Pastor, por que você sabe que tem fraquezas? Porque meu espírito conhece o homem que sou. Estou falando de José Luiz. Ei, a pergunta. Gostaria de saber se você conhece a si mesmo? Quem é você? Você chegou a saber quem você é na carne? Conhece os perigos? Conhece as deficiências? As características de seu corpo físico? Esta não é uma aula de psicologia. Não vou falar sobre isso, vou falar sobre a vida no espírito, pois ele diz: quem dentre os homens conhece o homem, senão o espírito do homem que nele está? Sabe por que é necessário que você conheça a si mesmo? Porque se você se conhece bem, então já teremos a metade da luta ganha. Sabe que seu espírito e o meu são igualmente preciosos e perfeitos? Mas a carne não é a mesma coisa que eu. Hello. Observe isso. Você sabe por que Paulo diz que de agora em diante não conhecemos ninguém segundo a carne? Porque na carne somos diferentes. Agora em espírito ele diz: em espírito eu conheço todos vocês, pois em espírito eu sei que vocês são perfeitos, sem ruga e sem defeito, preciosos e sem pecado. Deus perdoou todos os pecados. Deus os transformou da morte para a vida. Deus os ama com um amor imutável, com um amor eterno. Deus os ama porque vocês, seus espíritos, já são perfeitos. Observe que seu espírito é a própria imagem do Espírito de Jesus Cristo. O problema é a carne. Diga a carne. Você conhece seu barro? Porque o objetivo desta conversa é que você comece a reinar em vida com seu corpo. Que você reine em vida em seu corpo físico. Você já aprendeu a reinar em vida com sua boca. Eu digo que está feito. Eu me declaro saudável. Eu declaro prosperidade. Declaro que os anjos me ajudam. Fantástico. Isso é espiritual. Agora preciso que com teu espírito você reine sobre seu corpo físico. Deus, que é rico em misericórdia, nos deu um evangelho, uma ciência que garante o manuseio desse corpo.
para te manter em saúde, para te manter em triunfo e conduzi-lo a uma vida realizada enquanto chega a transformação. Então, nesta ocasião, vamos falar sobre as consequências de não cuidar bem de seu corpo. É necessário porque ao nosso redor existe um sistema de pessoas, vamos chamá-las de boxeadores, que estão sempre dando socos. Eles estão lutando boxe. Há 2000 anos, os pugilistas que no ringue dão socos no ar. E há 2000 anos não vemos um ministério que golpeie seu corpo tão bem quanto o apóstolo nos recomenda. Então vamos ler o versículo, o texto. Desde o início, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Diz: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e desta maneira luto, não como quem bate no ar, mas bato em meu corpo. Estávamos falando que há uma maneira de correr e uma maneira de lutar essa batalha, e há uma maneira de golpear o corpo. Portanto, a Bíblia, o apóstolo Paulo nos diz que não devemos golpear, não devemos tentar bater no corpo dessa forma. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 20. O versículo diz o seguinte: diz: se, pois, estáis mortos com Cristo. E nós dissemos que estamos mortos com Cristo. E a Bíblia diz que essa é a posição do crente. Então o apóstolo diz a você: porque, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, como se vivesseis no mundo? Alguém pode dizer, apóstolo, que estamos vivendo no mundo? Não, nós vivemos em lugares celestiais. A carne está neste mundo, mas nossa mente está nos lugares celestiais com Cristo. Naturalmente vivemos neste mundo porque a transformação ainda não chegou. Mas ele diz, porque, como se você vivesse no mundo, você se submete a preceitos como: não manuseie, não prove e nem mesmo toque, de acordo com os mandamentos e doutrinas dos homens. Mandamentos e doutrinas de homens, coisas que são todas destruídas pelo uso. E diz no versículo 23, tais coisas têm de fato certa reputação de sabedoria na adoração voluntária, na humildade e no trato severo do corpo. Isso não significa que o corpo seja maltratado. Ele diz, tratamento duro, tratamento errado do corpo. Mas veja o importante do versículo. Mas eles não têm valor algum contra os apetites da carne. Mas a ideia não é que seja um tratamento severo do corpo. A ideia é como atingir o corpo. Não para fazer com que pareça, mas para bater no corpo de forma eficaz, para que seu corpo de carne... Você não é carne, você é um espírito vivificante, vivendo em um corpo de carne. Lembre-se de quando Paulo diz que temos esse tesouro em vasos de barro. O barro é a carne. Mas então, a ideia é não cair na armadilha da religião, em doutrinas de homens, mandamentos e proibições, porque elas não o ajudarão em nada. Existe apenas uma ciência. E essa ciência é oferecida somente pelo evangelho da incircuncisão, por meio das epístolas do perito arquiteto Paulo. E essas são as que nos foram reveladas. Essas são as que foram predestinadas para que Jesus Cristo homem ensinasse. Ele mesmo os reservou para estes tempos. Então, já que estamos falando de Colossenses, capítulo 2, veja como está escrito nos versículos 13 e 16 desse mesmo capítulo 2. Diz assim: e a vós, estando mortos em pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os pecados, tendo abolido o escrito de ordenanças que era contra nós, o qual nos era contrário, tirando-o do caminho e cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então diz assim:
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Em outras palavras, se o diabo foi destruído e o registro dos decretos que eram contra nós já foi retirado. Entendemos que não há nada que a carne possa fazer para levar cativos seus instintos carnais. Os apetites da carne, dos quais ele está falando aqui, e há muitos apetites que a carne tem. Eles variam de pessoa para pessoa, mas são apetites carnais que, eventualmente, se você semear para a carne, o que você vai colher é a morte. Deles, o que você vai colher são problemas e tribulações. Diz em Romanos 4:4. Mas para aquele que obra, seu salário não é considerado como graça, mas como uma dívida. E sendo devedor, não entra no seu repouso. A ideia aqui é que você entre em repouso, para que esteja realizado como um crente. Veja como ele diz também, esse versículo é importante. Hebreus, capítulo 4. No versículo 10 de Hebreus, capítulo 4, está escrito. Diz: porque aquele que entrou no seu repouso também descansou das suas obras. Se você está em obras, então não descansou e não entrou no repouso do seu Senhor. Diz que aquele que entrou em seu descanso também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Imagine que quando você repousa, você está na atitude de um Deus e é isso que você é. Somos deuses em repouso, que golpeamos bem nosso corpo corretamente com o verdadeiro Evangelho. Vamos dar uma olhada na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Vejam o que esse versículo diz, que eles terão a aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. E a estes pregadores, a esses representantes religiosos, evitem estes. Eles terão aparência. A pior coisa do mundo é a aparência. Aparentar algo que você não é. Às vezes eu passo por aeroportos e vejo esses padres, os subclericais, e vejo como eles os tratam. Provavelmente o colocam no avião antes de mim, mesmo que ele esteja voando na classe econômica e eu na primeira classe. Como ele é um sacerdote, isso faz com que eles lhe deem prioridade. Portanto, as pessoas foram enganadas. O tema de hoje é a falsa piedade. A falsa piedade. Há pessoas que parecem muito piedosas, por seus modos e por sua conduta. Mas é falsa piedade. Sabe por quê? Porque elas negam a eficácia dessa piedade. Precisamos ser piedosos, mas também precisamos ser eficazes. Agora gostaria de falar sobre como ser eficaz. Alguns exemplos que aprendi e tenho visto na amada. Vi que meu véu, o véu que estou usando, chamado José Luiz, que ele tem de se submeter a isso para chegar onde todos nós temos de chegar. Aí mesmo na segunda carta a Timóteo, versículo 20, veja o conselho que Paulo dá. Capítulo 2, versículo 20. Mas em uma casa grande, diga, em uma casa grande, diga a igreja de Deus. É a maior casa, sabe por quê? Porque não são as igrejas, é uma só igreja. Cristo morreu pela igreja, não pelas igrejas. Portanto, é uma igreja que está espalhada por todo o mundo. Há um grupo aqui, há um grupo ali, porque temos que habitar a terra. E então ela se manifestou em diferentes lugares. Colombianos, porto-riquenhos, cubanos, enfim, todos os tipos. Então é aí que as ovelhas estão espalhadas. Temos que ir e buscá-las. E essas ovelhas virão porque sabem como ouvir a voz de seu pastor.
Nem todas serão ovelhas, mas há algumas primícias. E há ovelhas que não ouvirão a voz porque estão contaminadas. E então, na segunda colheita, elas serão transformadas. Mas há uma primeira colheita. Sempre, o agricultor sempre colhe os primeiros frutos. E os mais bonitos ele distribui para a família. Veja, eu guardei essas para eles. É sempre assim. Agora naquela casa grande, que são de abençoados, não estamos falando dos lobos agora, estamos falando das ovelhas. Em uma casa grande não há apenas utensílios de ouro e prata, mas também madeira e barro. Lembre-se de quando Paulo disse: se alguém edificar com ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha ou madeira. Há alguns materiais com os quais você pode edificar. Se você edifica com ouro e prata, então você não tem falsa piedade. Agora ele diz que esses utensílios, ele diz que alguns são para uso honroso e outros para uso vil. Há abençoados que às vezes se prestam a coisas, e eles ainda seguem sendo vasos. Diz que agora vem a aplicação. Como nos purificamos disso? Porque isso pode se prestar a uma mensagem legalista em que eu vou machucá-lo e todos nós nos machucamos. E esse não é o propósito. Ele diz: se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Ele não mencionou o que eram. Ele apenas disse: muitas coisas. Quais são suas coisas? Você quer dizê-las? Quais são? Você quer que elas penetrem nas intenções do seu coração e revelem quem você é? Ninguém quer isso. Às vezes você tem coisas internas. E às vezes as maquinações e coisas que você não se agrada são ruins. E você vive com vergonha delas, mas na aparência você as esconde. Ninguém sabe pelo que estou passando. É bom que ninguém tenha me visto, não é? E Deus não vai permitir que as vejam, porque isso são mentiras. Essa não é sua verdadeira identidade. Essas tolices, sujeira e desejos enganosos foram colocados em você por esse sistema corrupto com falsa religião. É a religião que danifica nossa mente. Esse é o templo de Deus. E esse templo foi poluído pela Igreja Católica, pelos protestantes, por todas as pessoas que têm falsa piedade. Elas danificaram sua vida, elas o feriram. E então você sofre um monte de coisas e você fica ali envergonhado, ninguém o vê. Às vezes você anda por aí assim, veja. Ai meu Deus, mas essa não é sua identidade. Você é um anjo lindo. Paulo diz que você é um tesouro em um vaso de barro. Nós somos tesouros, somos anjos preciosos. Bem, esse é um exercício que podemos fazer. Diz assim: quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que você está abençoado. Que você tudo pode em Cristo que te fortalece, que já te deu a força. Bem, e essa é uma lista lindíssima. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. É isso que temos de buscar. Ser honesto é o número 1 da lista. Ser honesto. Tudo o que for justo, você deve ser justo em seus julgamentos. Tudo o que for puro. Tudo o que é amável. Como é bom ser amável, não é mesmo? Como é bom cobrir e não ferir ninguém. Tudo o que é amável. Tudo o que é de bom nome. O nome que está acima de todo nome. Se houver alguma virtude, se houver algo digno de louvor, nisto pensai. Isso é tudo o que você pode fazer, pensar. Nisto pensai, porque vocês não podem se purificar. Você não pode mudar, você não pode fazer nada, mas o que pode fazer é pensar. Você deve colocar tudo que é bom em sua cabeça, encontrar uma forma de pensar nessas coisas assim, porque essa é a única coisa que o Espírito pode fazer em sua vida, confessando-a, porque você não tem força para isso, eu não tenho. E você tem outro desafio, chamaram você a ser um bom imitador, para cumprir seu ministério, a levar cativo todo pensamento à obediência a Jesus Cristo e tudo o que lhe foi pedido para fazer. Você tem um chamado. Portanto, Paulo diz: o que aprendestes,
e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, em um homem, não em Cristo, porque você não pode imitar Cristo na carne, porque você acaba sendo um judeu. Está em Paulo, observe como ele disse, não está em mim. Esqueça Jesus Cristo, você não pode mexer com ele, não com o judeu. Está em mim, este vaso fraco que você vê aqui, onde na debilidade se aperfeiçoa o poder de Deus. Você precisa chegar a uma consciência limpa, a uma aceitação total. Se não estiver feliz consigo mesmo, está errando o alvo. E eu sei que isso acontece com muitos de vocês, porque eu não fui feliz comigo por anos, com tudo o que passei. É para odiar-me, mesmo quando jovem, quando criança, com tudo o que vivi. No entanto, esse é o exemplo que tenho para poder consolar com a consolação com o qual fui consolado. Mas aqui está escrito que ele é o grande pastor das ovelhas pelo sangue da aliança eterna. Agora vejam o que está escrito. Ele os aperfeiçoará em toda boa obra, para que possa fazer a sua vontade. Os faça aptos em toda boa obra, para que você possa fazer sua vontade. E vejam a beleza disso. Esse é um negócio redondo. Ele diz, fazendo ele em vós. Ou seja, não é você. Fazendo ele em vós o que é agradável perante ele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Versículo 22. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, pois vos escrevi brevemente. Ei, eu disse, mas por quê? Esse é um negócio redondo, fazendo ele em você. E então ele diz, vejam, suportem essa palavra de exortação. Exortação significa repreensão, um alerta. Então alguém diz, mas por que você tem que dizer isso, Paulo, se essa é a melhor coisa que já ouvi, que não sou eu que é fazendo ele em você? E mais tarde, eu li a mesma coisa. Em 2 Coríntios 3, 5. Vejam o que ele diz. Não que sejamos competentes por nós mesmos, para pensar qualquer coisa como se fosse de nós mesmos, mas que nossa competência vem de Deus, o qual também nos constituiu ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, a informação mata, mas o Espírito vivifica. Agora Paulo diz aqui, veja, isso é fazendo ele em você. Fazendo ele, e sua competência não é sua. Então você quer dizer que estou falido. Claro, a carne para nada aproveita. Além disso, diz que os desígnios de sua carne não está sujeita à lei de Deus. Então você tem que chegar à conclusão. Porque ele diz, fazendo ele em você e te faça apto para toda boa obra, de acordo com sua vontade. Ele quer dizer, estou apto no que diz respeito à salvação, mas então tenho que ser apto em toda boa obra para fazer a sua vontade. Então eu disse, bem, por quê? Muitos de nós chegamos, conhecemos o pacto, reinando em vida. Tudo está bem. Anjos comigo. E você confessa isso. Eu confesso que tudo está bem. E você está calmo, mas a ideia é que há um processo fazendo ele em você. Agora, como isso é feito? Bem, isso me veio à mente. Eu estava no meio de uma tarefa, um dever de casa, como as crianças fazem quando voltam da escola. Elas dizem, mamãe, me ajude, eu não sei isso. Então eu estava exercitando meus sentidos, exercitando-os, mas então o Senhor disse, ouça-me, como é que você funciona? Então, comecei a aplicar isso a mim.
Onde Deus me coloca para fazer Ele em mim? O que é agradável? Bem, eu disse, bem, Senhor, o que eu conheço é o evangelho da incircuncisão. Ah, e o que é o evangelho da incircuncisão? É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Ok, e como trabalha esse poder? Bem, esse poder funciona quando eu o confesso. E quando você confessa, o que isso faz? Coloca você onde? Bem, diante de minha cobertura angelical, vai atuando. Isso significa que sua vida não pertence a você. Há um anjo que está designado para a sua vida. É ele quem leva você. Quando faço minhas maquinações pessoais, o anjo não respeita o fato de eu ser Jesus Cristo homem. Então, por exemplo, você sabe que não pode mais ficar naquela coisa de que se o pastor me vê, ou se aquele me viu, você pode se esconder onde não há ministério e fazer isso. O problema é que seu anjo te vê. Então, esse anjo é zeloso com você. E como o anjo tem zelo com você, quando você sai dos parâmetros de onde ele está querendo te levar, você tem um problema. Não sei quanto a você. Mas para mim não está indo bem. Quando faço algo que não está de acordo com as obras preparadas de antemão para a minha vida, não vai bem para mim. Isso soa como legalismo, pastor, você vai nos assustar? Não é legalismo e não é assustador. É para você viver no temor do Senhor. Para quê? Para que você não maquines nem faça o que der vontade. É uma ajudinha. Mas a ideia está lá. Veja o bonito disso. Eu desfrutei de tudo isso. A beleza disso é que você não está sozinho. Você não está só. Você é bem observado. E aí você não tem problemas porque quem está observando você é um anjo. Ele não vai envergonhar você. Agora sim, ele vai tratar do seu caso porque você tem uma audiência com ele. Sabe por que você tem uma audiência? A audiência quando você está precisando. A audiência quando você precisa de prosperidade. A audiência quando é o quê? Um trabalho prévio. Você tem audiência com ele, mas a audiência quando você sai das obras de antemão que ele tem para você. E eles atendem seu caso e sabem como atender muito bem. Eles sabem como lidar com o caso muito bem. Em outras palavras, suas maquinações não podem ser escondidas do seu anjo. Elas podem se esconder de mim, e de seu irmão e de sua esposa, de seu marido, de sua namorada. Mas desse anjo você não escapa, porque você não é propriedade sua. Você é propriedade de papai. Então é aí que entra o próximo versículo que vamos ler é Hebreus capítulo 2. Ele diz que, portanto, devemos prestar mais diligentemente atenção às coisas que ouvimos, para que não nos desviemos. Em outras palavras, você pode estar aqui há 10, 15, 20 anos na graça, mas se você não prestar atenção aos calqueus que vem escutando, você começa a lhe escorregar. E como é doloroso, não é? Ei, mas você não está na graça há tantos anos, mas está em um patinete? Diz, ouça isso, pois se a palavra é falada por meio de anjos, aqui os anjos entram, isso é pura cobertura. Porque, se a palavra falada por intermédio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você sabe que Deus ama muito a todos nós. E todos nós passamos por diferentes estágios em nossa vida. Alguns dolorosos, outros mais tarde, outros mais cedo e em momentos diferentes. E às vezes vemos queridos irmãos passando por tantas provações e situações, ou irmãs que sofrem.
A razão pela qual Deus exige que não sejamos conhecidos segundo a carne. Nós conhecemos a carne, mas Ele diz que não te convém, porque a maneira como cada um lida conosco é tão diferente, em momentos diferentes. E às vezes aquele que você vê como o mais forte, você vê no fundo do poço, e assim por diante. Mas Deus lida com seu povo. E Ele diz, e Paulo disse, estou certo de que aquele que começa a obra, Ele sabe como terminá-la. Mas não vamos nos consumir uns aos outros com críticas. Em vez disso, mostremos o amor que ninguém tem. Sim, de fato, observe que o próprio Jesus de Nazaré, em sua época, disse, vejam isso. Eles saberão que vocês são meus discípulos, no que se amarem uns aos outros. Ninguém tem isso. Você não vê que em um sistema com um falso evangelho, vocês nunca conseguirão amar uns aos outros? Eles estão comendo uns aos outros. Mas nós não podemos comer uns aos outros. Em vez disso, temos de ser obedientes, porque essa não é uma tarefa fácil. Lembre-se de que você está acostumado a viver consigo mesmo durante toda a sua vida. Você só conhece a si mesmo. E agora o Senhor o leva para o ministério e começa a lidar com você, e às vezes você maquina e planeja e faz coisas sem perceber. Você está maquinando algo que não é correto, mas só percebe isso depois e diz: fui eu. Eu fui o culpado. Eu estou errado, porque você está tão contaminado que enquanto Deus vai limpando essas contaminações. É por isso que Paulo diz: vamos nos descontaminar de toda a contaminação da carne e do espírito, porque estamos atrapalhados. Viemos com muitas impurezas, de muita tradição, de pais doentes, avós, costumes familiares que adaptamos. Foi assim que minha mãe me ensinou, foi assim que meu pai me ensinou. Mas quando você chega ao evangelho da incircuncisão, você diz: aqui papai e mamãe não contam, aqui o que conta é o que eu falo. Assim que essas palavras são para nos confortar e não para nos ferir. Porque ainda há um longo caminho a percorrer. Sejamos pacientes uns com os outros.